Olá, o Senado tem sessão deliberativa remota marcada para hoje, às 16 horas, para votar uma medida provisória que cria funções de confiança na Polícia Federal e extingue cargos em comissão. Ao todo, são criadas 45 funções comissionadas e 471 funções gratificadas na PF. O impacto vai ser de 7,8 milhões de reais. E essa votação foi definida hoje em reunião de líderes ocorrida pela manhã. E o Brasil enfrenta o quadro fiscal mais desafiador de sua história e só vai começar a se recuperar no ano que vem dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. A avaliação é da Instituição Fiscal Independente. Hoje, representantes da IFE participaram da comissão mista que acompanha as ações do governo federal aqui no Congresso Nacional relacionadas à pandemia da Covid-19. O quadro é muito grave. Não é verdade que não se deva gastar nesse momento, mas a gente precisa ter a cautela de entender que a partir do ano que vem tem uma lição de casa muito difícil a ser feita, que vai envolver aumento de receita, corte de despesas obrigatórias, restabelecimento ou restauração das regras fiscais, sobretudo do teto de gastos, ou pelo menos dos efeitos preconizados pelo teto de gastos. O problema central não é só colocar no orçamento, é executar essas despesas. Então, está faltando um comitê central da crise. O que falta é uma questão de comando e controle. Nesse momento de guerra, você tem que ter um verdadeiro bunker para conseguir controlar as informações, receber os diagnósticos adequados de cada um dos municípios, de cada um dos estados, e isso requer um trabalho de 24 horas por dia, né? Para corrigir rotas, inclusive, quando for o caso. Corrigir a rota quando for o caso. Então, a meu ver, não é dinheiro que está faltando. E respondendo mais diretamente ao que o senhor perguntou, sim, é o momento de gastar. Agora, os gastos têm que ser temporários, porque senão o Estado brasileiro não vai aguentar o tranco. E na sexta-feira passada, quem esteve nessa mesma comissão foi o ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto. O ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, falou sobre as ações de combate à epidemia no Brasil e o que tem sido feito para minimizar os impactos da emergência em saúde. Segundo ele, nos últimos 60 dias, foram disponibilizados por meio de créditos extraordinários cerca de 34,5 bilhões de reais só para a área de saúde. Mais de 12 bilhões repassados a estados e municípios. O ministro também explicou que o governo trabalha para aumentar a capacidade de testagem. A expectativa é testar 46 milhões de brasileiros e fazer 70 mil testes por dia nos períodos mais críticos. Mas o ministro foi questionado sobre a falta de respiradores nos hospitais. O governo anunciou lá por março a compra de 15 mil respiradores. Esta compra não foi efetivada, pelo que eu sei. Os filhotes desta não compra centralizada, como deveria ser, serão N CPIs por compra de respiradores. Recebemos até agora 861, tá? Concordo com o senhor que houve vamos dizer assim, uma deficiência de planejamento no início e exatamente o Pazuello, que na realidade o Pazuello é um grande gestor, ele é logístico. Ele está lá por um tempo determinado para poder exatamente acertar essa logística do Ministério da Saúde. Tá? O problema nosso é que os insumos vieram do exterior e a China não conseguiu atender a demanda mundial. Parlamentares fizeram questionamentos sobre a posição do governo com relação ao uso da cloroquina. É a negação à ciência, é a negação ao conhecimento. O que o presidente tem feito não é correto com as pessoas, negar as evidências, andar na contramão do mundo, e isso tem um custo, mais uma vez, e o custo, quem vai pagar esse custo são as pessoas. Esse custo tem nome, tem CPF, tem endereço, tem sonhos, então nós temos que ter uma preocupação muito grande com as pessoas e a negação à ciência é ruim para isso. Trazer um debate de um tratamento clínico que deveria ser debatido nos conselhos de medicina, nas academias, dentro da ciência, trazer isso para o centro do debate político. Não cabe a um presidente querer fazer
uma prescrição de um remédio. Existe divergência na própria comunidade internacional do uso da cloroquina. Tá? Agora, como disse a ministra Damares outro dia, eu fiquei até com inveja dela, porque eu queria ter tido aquela fala, ela disse muito simples: se a pessoa não quer tomar cloroquina, faça um documento, eu não quero tomar cloroquina caso eu tenha coronavírus. Perguntas também sobre a medida provisória que isenta agentes públicos de responsabilidade por ação e omissão cometidos no enfrentamento à pandemia. O presidente insiste numa defesa de um medicamento que tem efeitos colaterais comprovados e não tem uma eficiência recomendada pela Organização Mundial da Saúde e deixa outros de lado que também estão sendo usados pela rede de saúde. Junto a isso, apresenta uma MP, que foi a 966, que cria um excludente de ilicitude, sabe-se lá por quê, após a defesa de um medicamento dessa natureza. Ao mesmo tempo também, ministro, nós temos acompanhado de forma muito frequente a presença do presidente da República em atos antidemocráticos. Não tem excludente de ilicitude nenhum. O que existe é uma tentativa de dar uma proteção para aquele erro que não foi um erro de má-fé, um erro de corrupção, para o gestor que fez um erro administrativo. Né? Mas não existe, tanto que no projeto, se não me falha a memória, né, ele diz lá a punição de erros para má-fé, corrupção e tudo mais. Agora, cumpre-se o que foi acertado pelo STF. Sobre o isolamento social, o general Braga Neto disse que se ficar todo mundo em casa, o país vai quebrar. Segundo ele, há um risco de desabastecimento e caos social se as atividades não voltarem ao normal. Quando terminar o recurso, e não tem como continuar por muito tempo, a economia tem que voltar. E aí nós precisamos do apoio dos senhores. Porque se a economia não voltar, nós vamos ter gente morrendo de fome e vamos ter caos social. O de desabastecimento e tudo mais. E um projeto em discussão aqui no Senado quer destinar recursos de um fundo público para ajudar famílias de baixa renda a pagar contas de telefone e de internet durante a pandemia. A proposta da senadora Daniela Ribeiro quer ajudar os mais pobres a pagarem essas contas usando recursos do Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST. As 27 milhões de famílias do Cadastro Único do Governo Federal seriam beneficiadas com um auxílio de R$ 100 por mês, repassado durante o período da pandemia e exclusivamente para quitar contas de telefone fixo, de celular ou de acesso à internet. Os recursos necessários poderiam chegar a 2,7 bilhões de reais por mês. Por isso, para ser votado e aprovado, o projeto depende de negociações com o governo federal, como explica a autora. Nós estamos, nesse momento de diálogo, construindo a viabilidade do projeto, porque, num primeiro instante, o Ministério da Economia acha que o valor que está posto através do critério que colocamos, do CAD único, ele fica além da expectativa do governo. Então, nós estamos tentando construir um critério que seja favorável a todos, no sentido de poder realmente fazer com que essa lei seja aprovada. Segundo a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE do ano passado, os brasileiros gastam em média quase R$ 8 por mês com telefone fixo e mais de R$ 50 com celular, assinatura de TV e internet. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, os gastos com esses serviços subiram 5 vezes nos últimos 10 anos. Hoje, o gasto médio mensal nos celulares pré-pagos é de R$ 10, suficientes para pagar um plano de voz, SMS e franquia de internet de até 2 GB. O Brasil tem hoje mais de 200 milhões de linhas ativas de celular. Para as operadoras de telefonia e internet, ver as contribuições feitas aos fundos serem usadas para melhorar o próprio setor é uma antiga reivindicação. Estamos vendo nos últimos meses a importância da conectividade. Tornou-se bem essencial. Usar os fundos setoriais para financiar uma política pública é muito bem visto pelo setor, ainda mais quando é uma política pública visando atender justamente a população mais vulnerável. Ao longo desses últimos anos, arrecadamos bilhões, foram mais de 100 bilhões de reais arrecadados, e apenas 8% aplicado no setor.
Então apoiamos uma iniciativa que visa justamente levar conectividade para a população mais carente. Desde a sua criação, há 20 anos, mais de 22 bilhões de reais já foram depositados no FUST pelas empresas. No Fistel, outro fundo do setor, foram 50 bilhões de reais. A maior parte desses recursos tem sido usada pelo governo federal nos anos recentes para fazer superávit primário. Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostra que a maioria dos brasileiros aprova o adiamento do Enem. A pesquisa também mostrou a reação dos brasileiros em relação à crise econômica causada pelo problema. 59% dos entrevistados acham que o número de contaminados pelo coronavírus é maior do que o noticiado. 11% acham que é igual e 28% acreditam que é menor. Em relação às fontes de informação sobre a pandemia, 62% disseram que se informam pela televisão, 16% pela internet, 10% buscam informações em outros meios, 7% recorrem ao Facebook e 4% ao WhatsApp. A pesquisa apurou o sentimento dos brasileiros em relação à crise econômica. 57% acham que o pior ainda está por vir, 32% acreditam que estamos no pior momento da crise e 8% afirmam que o pior já passou. Sobre a crise da saúde, 48% pensam que o pior ainda está por vir. 45% acham que estamos atravessando o pior momento da crise e 6% acham que o pior já passou. 98% dos entrevistados disseram ser favoráveis ao uso obrigatório de máscaras em locais públicos para combater o coronavírus. 54% dos entrevistados afirmaram que não solicitaram o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso. 46% solicitaram ajuda. Entre os que solicitaram o auxílio, 65% disseram já ter recebido a primeira parcela e 35% ainda não. 91% dos entrevistados se mostraram favoráveis ao projeto que pretende estender a concessão do auxílio emergencial até o fim da pandemia, e não apenas por 3 meses, como está definido hoje. As pessoas já perceberam que existe uma necessidade real do governo de auxiliar quem mais precisa. Meu projeto prevê que o auxílio seja pago até o fim do estado de calamidade pública. É coerente, ele foi decretado por culpa da pandemia do coronavírus. O que já foi aprovado até agora, como auxílio, estabelece período de apenas 3 meses. É pouco e não é suficiente para impedir que uma grande parte de brasileiros afunde na miséria até o fim do ano. O governo tem que entender o que os brasileiros já entenderam. Essa pandemia é uma crise grave e só o Estado, só o governo pode socorrer a população. 73% apoiam a proposta de dar um auxílio de R$ 100 para que as famílias de baixa renda paguem serviços de comunicação como internet e celular durante a pandemia. 82% acham muito importante dar seguro-desemprego para microempresários individuais que perderam a renda. 71% disseram que é muito importante suspender o pagamento dos estudantes ao FIES. Também 71% entendem que é muito importante suspender os descontos de empréstimos e financiamentos durante a pandemia. E 55% afirmaram que é muito importante proibir a inscrição de novos consumidores em cadastros de devedores. A pesquisa também avaliou a opinião dos entrevistados sobre o adiamento do Enem, projeto aprovado pelo Senado. 75% acham muito importante, 14% afirmaram que é pouco importante e 8% disseram que não é nada importante. O instante em que se mostra que o Senado Federal, mais do que nunca, está totalmente linkado com aquilo que é o clamor do povo brasileiro. Os brasileiros sabem das dificuldades que estão enfrentando. Nós sabemos, como representantes, porque também estamos vivenciando com relação a essa pandemia. E o projeto ele vai no ensejo, que é o mais importante, de que, no caso dessa lei, em virando lei, de que as provas só sejam marcadas após o fim do ano letivo. A pesquisa ouviu 1.200 cidadãos com 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de maio. Lavar as mãos é importante, mas não podemos esquecer que as portas de entrada do coronavírus no corpo são os olhos, a boca e o nariz. E as máscaras podem, em alguma medida, proteger as pessoas do contágio. Algumas cidades e estados já haviam adotado o procedimento.
Só que agora o uso de máscaras de proteção individual será obrigatório em todo o território nacional, nos espaços públicos, inclusive nas vias e transportes. É o que diz um projeto de lei aprovado na Câmara, que deve entrar na pauta do plenário do Senado para aprovação. Quando a epidemia começou, parecia coisa de outro mundo. No Brasil, quase não se viam máscaras, a não ser nos rostos de alguns trabalhadores. Mas a pandemia chegou aqui e tudo mudou. Tudo que venha a somar esforços no sentido da gente vencer esse inimigo oculto que é o coronavírus, vem em ótima hora e vem para somar. Máscaras industrializadas apenas para doentes da Covid-19 e profissionais da saúde. Essa foi a primeira orientação das autoridades. No entanto, a realidade se impôs. E por menor que seja a proteção, até mesmo as máscaras artesanais de pano passaram a ser recomendadas. Agora, caso o Senado aprove a proposta, elas se tornam obrigatórias em todo o território nacional. O texto aprovado na Câmara prevê, durante a pandemia, o fornecimento gratuito para funcionários no atendimento de empresas e órgãos públicos, para trabalhadores de estabelecimentos prisionais e medidas socioeducativas. Máscaras artesanais e produtores locais deverão ter prioridade nas compras. O item será gratuito para as populações mais pobres. A máscara não será obrigatória para autistas, pessoas com deficiência que impeça o uso adequado e crianças menores de 3 anos. É fundamental o uso da máscara para evitar que você possa contrair essa virose, essa doença que é muito grave em algumas pessoas e pode levar a óbito. Eu lhe aconselho, não quer ter a doença? Lava bem as mãos, usa máscara para você não ter a virose, que daqui uns dias nós vamos ter um medicamento com fé em Deus para curar a doença ou a vacina para evitar que você tenha essa doença e nós vamos viver como vivíamos antes, com tranquilidade, nos abraçando, tendo as relações pessoais de sempre. E uma última informação. Na sessão deliberativa remota do Senado, hoje, como informamos, marcada para as 16 horas, além da votação da medida provisória que cria cargos de confiança na Polícia Federal e extingue aí funções de comissão, também está prevista a votação do PL 669 de 2019, do senador Everton, que veda a cobrança da taxa de religação de serviços públicos. A relatora desse projeto será a senadora Cátia Abreu. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.